Você sabe quais são os requisitos para que alguém se torne desembargador pelo 5º Constitucional? Pois é, esse e outros assuntos a gente vai tratar hoje na nossa leitura da Constituição, a partir do artigo 94. E aí, aqui é o Rei Li, e vamos continuar a nossa leitura da Constituição nessa playlist tão importante? Vamos lá? Então o artigo 94 diz assim: 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então aqui a gente tem a regra do 5º Constitucional, bastante importante. Aqui, o membro do Ministério Público ou o advogado se torna imediatamente vitalício, irremovível, porque ele vai a desembargador direto. Ele não entra como juiz, ele entra como desembargador nos tribunais regionais federais, TRF, nos tribunais dos estados, o TJ, TJDFT, do Distrito Federal e Territórios. Aqui também entra o TRT, os tribunais do trabalho também entram aqui no 5º Constitucional, tá? Isso aqui já foi decidido pelo STF também. Os tribunais do trabalho também obedecem à regra do 5º Constitucional. E quais são as regras? Ministério Público e advogado. Então, promotores, procuradores, advogados podem entrar como desembargadores. Membros do Ministério Público têm que ter mais de 10 anos de carreira. Advogados têm que ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Cada uma dessas carreiras vai fazer uma lista sêxtupla. Lista sêxtupla. Pegam 6 nomes, indicam para que o tribunal forme uma lista tríplice e envie ao chefe do Poder Executivo para que ele indique quem é que vai compor o tribunal como desembargador. E é isso que diz o parágrafo único, ó. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, o Ministério Público faz uma lista de 6 nomes, OAB faz uma lista de 6 nomes, enviam essas listas ao tribunal. O tribunal corta 3 nomes, faz uma lista de 3 nomes do Ministério Público ou uma lista de 3 nomes da OAB, dependendo quem é que vai compor o tribunal ali. A vaga é de quem? A vaga é do Ministério Público? A vaga é da OAB? É do advogado? Então, dependendo disso. Então, ele fez essa lista de 3 nomes, envia para o governador, o chefe do Poder Executivo, ou o presidente da República, se a gente estiver falando de Justiça Federal. Enviou para o chefe do Poder Executivo, ele tem 20 dias para escolher um nome dessa lista tríplice que o tribunal formou, cortando 3 nomes da lista sêxtupla do órgão respectivo. Artigo 95 diz o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias. Então aqui a gente está falando das garantias dos juízes, tá? Não é mais a garantia da magistratura, são as garantias dos juízes. 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Então aqui a gente tem a regra da vitaliciedade. Lembra da estabilidade que o servidor público comum consegue após 3 anos de estágio probatório? Aqui é diferente. Aqui é vitaliciedade e após 2 anos de exercício. E a perda do cargo, na vitaliciedade, só pode ser por deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Então, em regra, o juiz não pode ser removido. Ele é irremovível, inamovível. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10, e 11 e 39, parágrafo 4º, 152, 153, 153, parágrafo 2º, 1. Aqui a gente tem aquele pacote, né, que fala do subsídio. Teto constitucional, regra de subsídio, o que não pode incidir, regras de imposto de renda e etc. Parágrafo único. Aos juízes é vedado. Então, o que o juiz não pode fazer, o que o juiz não pode ter, quais são as vedações do juiz? 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma
de magistério. Então aqui é uma regra de acumulação de cargo. O juiz pode ter outro cargo ou função? Em regra não, salvo uma de magistério. Só pode ser professor, só pode ter mais um cargo de professor. 2. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Obviamente ele não pode receber custa e participação, né? Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Também não pode. Por isso que alguns juízes pedem exoneração do cargo para se dedicar à atividade político-partidária. Aí ele se filia a um partido, aí ele vai ser candidato ou não, mas não pode se dedicar à atividade político-partidária enquanto estiver no cargo de juiz. Inciso 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então aqui a gente tem uma quarentena de saída, né? Quarentena de saída. Quando o juiz se aposenta ou se afasta, se exonera daquele tribunal, daquela jurisdição que ele exercia, ele tem que esperar 3 anos de afastado para exercer a advocacia naquele juízo ou tribunal do qual se afastou, tá? Artigo 96. Compete privativamente. Privativamente, 1. Aos tribunais. Então, o que só os tribunais podem fazer? A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, aqui a gente está falando de regimento interno, de normatização interna do tribunal, né? B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira na respectiva jurisdição. Então, prover cargo de juiz é competência do tribunal. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. Então, cargo de confiança, quem provê não é o tribunal, é o próprio nomeante, o juiz, o desembargador, que está provendo aquele cargo de confiança. F. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. Então, o que é a competência do STF, dos tribunais superiores, do Tribunal de Justiça? Ele tem a competência legislativa, iniciativa legislativa. Ele propõe ao Poder Legislativo algumas leis aqui, que a gente vai ver. Observado o 169, que é a regra de limites de despesa com pessoal. Então, lá no 169 a gente vai ver a regra de limite de despesa com pessoal. Mas observando isso aqui, a regra de limite, o que os tribunais podem propor ao Poder Legislativo? Iniciativa de lei. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio dos seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Então aqui a gente viu, né, nesse inciso, o que os tribunais vão propor. Está falando de salário, subsídio dos juízes, remunerações. Está falando de tudo aqui, ó, alteração de membros de tribunais inferiores. Então, tudo que tiver ali na vida do tribunal, é ele que vai propor ao Poder Legislativo. 3. Aos tribunais de justiça, julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, crime, a gente está falando de crime comum e responsabilidade, né? Crime e crime de responsabilidade. Quem é que julga o juiz e o membro do MP? Juiz e membro do MP. Se não for da Justiça Eleitoral, se a gente não estiver falando de crime eleitoral, quem julga é a Justiça Eleitoral.
Não estamos falando de crime eleitoral? É crime comum? É crime de responsabilidade? Quem é que julga? Membro do MP? Juiz? É o Tribunal de Justiça. Então aqui a gente tem um foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função dos juízes e dos membros do Ministério Público. Beleza? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai falar do artigo 97, a cláusula da reserva de plenário. Eu deixo esse vídeo com você aqui do lado e te vejo lá, hein?